Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos à nossa primeira aula, não é? Online. Sou a professora Gorete França, leciono ensino religioso e hoje nós vamos aprender os conteúdos, né? Da lição 4. Quem tem ouvidos, ouça. Então, eu espero que vocês estejam bem para começarmos a nossa caminhada, não é? Rumo a aprender valores que servem para nosso viver, no nosso dia a dia sempre, não é? Não só nas nossas lições, mas aquilo que aprendemos que é bom podemos levar para a nossa jornada, né? Para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu preciso que vocês reúnam o material, né, para a nossa aula, o livro de ensino religioso. Você vai abrir nas páginas 19 a 22. Você vai precisar de caneta e eu vou pedir para vocês, se possível, uma Bíblia para consultar, né, as nossas referências. Então, se você não tem uma Bíblia, mas se possível, consulte na internet os textos que você vai ter acesso e você vai conseguir responder o seu material, tá bom? Então não deixe de usar o material de apoio para a gente responder o nosso material e fazermos uma caminhada bem feliz rumo ao nosso aprendizado. Essa aula, ela tem como objetivo nos ajudar a entendermos como é importante estarmos bem com nossos pais, nossa família e com Deus. Fiquem atentos, iremos fazer uma linda viagem pelo caminho da comunicação. Então, espero que todos estejam a postos e prontos para começarmos a nossa aula. Vamos lá. No nosso conteúdo aqui, nós temos um texto que diz o seguinte: alguma vez você já se sentou para assistir a final do campeonato de futebol do seu time de coração e no meio do jogo a transmissão foi cortada? O jogo estava tão legal, como você comendo pipoca, torcendo e se divertindo, de repente a imagem e o som desaparecem. Ou depois de ter ficado o dia inteiro na expectativa de assistir o último capítulo do seu programa favorito na TV, você chega em casa correndo para não perder nada. De repente, acaba a energia elétrica, você perde o contato com aquilo que tanto queria e gostava. Isso é muito chato, não acha? Muitas vezes nós perdemos a comunicação com algo muito mais sério, por exemplo, com o pai, a mãe, os irmãos, enfim, com a nossa família. Mas o que acontece? Que volta e meia ficamos sem comunicação. E principalmente o que você pode fazer para restaurá-la. Nós temos aqui o exemplo de dois irmãos, né, que nessa questão da comunicação, houve um que se perdeu bastante. Não perca a comunicação com Deus. Nós conhecemos um pouco da história dos dois irmãos, Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. E assim, a Bíblia conta que Caim, os dois foram oferecer ofertas a Deus e Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Abel, ele estava ali pronto com a comunicação dele com Deus, e ele doou o que ele tinha de coração e deu o seu melhor. Já o seu irmão Caim, ele não tinha um coração voltado para Deus, por isso Deus não recebeu a sua oferta. E Caim, ele ficou com tanta raiva que ele direcionou a raiva dele para o irmão, ao ponto de planejar, não é? E assim executar um plano terrível. Ele ficou com tanta raiva do irmão que ele assim, e o irmão não tinha nada a ver assim com isso, não foi o irmão que não recebeu a oferta, mas foi Deus. E ele acabou perdendo a comunicação com o irmão. Ele guardou tanta mágoa no coração e criou tanta amargura que não ouvia ninguém, nem o próprio Deus. Caim quis ouvir. E ele queria culpar alguém, né?
pela ira que ele tinha. E ele ficou com muita raiva do seu irmão. Caim foi culpado pelo pecado, pois Deus se comunicou com ele. Mas Caim não quis conversar com Deus de modo mal criado. Ele, assim, guardando aquela coisa ruim em seu coração, e ele não se preocupou em ouvir a voz de Deus, que Deus estava falando com ele. Levou seu plano adiante e fez algo muito feio com seu irmão, que todos nós sabemos. Ele tirou a vida do próprio irmão. Pouco a pouco, Caim foi perdendo a comunicação com Deus, não é? E ele se distanciou de Deus, ele se distanciou do seu irmão e ele se distanciou dos seus pais. Então, assim, aquela comunicação que ele tinha com Deus, com seus pais e com seu irmão, ele quebrou de maneira tal, né, que ele saiu perdendo todo esse vínculo de comunicação que ele tinha. Você já parou para pensar que perder a comunicação com Deus, nosso Pai, é algo terrível? Perder o diálogo com os pais também, não é? Nós precisamos valorizar o nosso diálogo com os nossos pais e precisamos valorizar essas pessoas que cuidam de nós, pai, mãe, responsáveis. A gente precisa fazer a nossa parte na comunicação. Você sabe como manter a comunicação com Deus? É simples. Quando a gente ora, busca Deus, você fala com Deus. Quando lê a Bíblia, Deus fala com você. E está tendo uma interação aí, uma comunicação, não é? Então, comunicação é algo muito importante. Não perca a comunicação com seus pais, né? Já vimos que tudo depende do nosso diálogo com Deus. Se estivermos nos comunicando bem com Ele, iremos nos comunicar bem com o próximo, a começar pela nossa família, não é? Não só é a nossa família que vive próximo de nós. Nós vamos para a escola, nós vamos para outros lugares, tem outras pessoas próximas de nós também, que a gente precisa tratar bem essas pessoas. A palavra de Deus ensina que, ao ouvirmos os conselhos de nossos pais, né, nós precisamos ouvir os nossos pais. Quer ver? Lá em Provérbios 6, 20 a 22, leia esse texto, né, e sublinhe o que tem lá escrito, tá certo? O filho que dá ouvido aos pais, né? O que acontece quando você escuta os seus pais e quando estiver dormindo também, não é? O que é que acontece, tá certo? Então a gente precisa ouvir os nossos pais e prestar atenção neles, respeitá-los e considerá-los. Esse é um valor muito importante na vida da família. Os filhos precisam também fazer a sua parte em relação aos seus pais. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-se sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles guiarão você. Quando você dormir, o estarão protegendo. E quando você acordar também, tá? Então, assim, esses conselhos da palavra de Deus são conselhos para toda a vida. Nós precisamos desses conselhos, nós precisamos estarmos bem com os nossos familiares, com os nossos pais. Com seus colegas, procure lembrar de situações em que isso aconteceu na vida de vocês. Por exemplo, todo dia quando acordo, lembro da minha mãe me dizendo que é importante escovar os dentes, vestir uma roupa, limpa para ir à escola. E certa vez, quando eu estava voltando da escola, lembrei, meu pai me ensinou que uma noite eu estava dormindo num lugar estranho, quando me lembrei que minha mãe me disse: ouça, filho meu, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 1:8. Então, assim, se a gente observar e a gente praticar, porque nós estamos aprendendo aqui um valor lindo, um valor que fará diferença na vida daquele que observar. Aí você até pode dizer assim, mas eu não converso muito com o meu pai, eu não converso muito com a minha mãe, eles não se importam tanto comigo. Quem disse a você, não é, que seus responsáveis não se importam com você?
se importam sim, não é? Tem a maneira de cada um se comunicar, mas os nossos responsáveis, eles se preocupam com a gente sim, tá certo? Faça a sua parte também dessa comunicação, facilite as coisas no sentido de se aproximar, de querer saber também como eles estão e de dar essa abertura para que eles possam também se comunicar com você. Pessoal, vejam só, essa aula ela foi dividida em duas partes e nós nos encontraremos na parte 2 daqui a pouco, tá bom? Até lá, espero que todos estejam participando.